Estamos aqui na companhia das atrizes Bárbara Reis, Olá! Ive Souza, Olá. né? Numa noite especial, a noite de estreia do espetáculo Ruth e Leia. Eu queria que vocês falassem um pouco da emoção de vocês de estarem daqui a pouco no palco, né? Recriando toda essa história que faz parte da história do teatro brasileiro, da cultura brasileira, de duas grandes representantes, duas artistas negras que são pilares da interpretação cênica no Brasil. Então, é uma emoção muito grande, né? Poder estar fazendo parte desse projeto, principalmente no ano que o Teatro Experimental do Negro completou 80 anos, então poder dar vida a Ruth de Souza e também junto, né, ao lado da Léa Garcia, que a Ive faz, então é um deleite, assim, poder falar dessas mulheres, mostrar para o público um pouco mais de quem elas são, porque grande parte das pessoas não conhece, não viu, a geração nova também, a nova geração não teve a oportunidade de vê-las vivas e ver os projetos que elas participaram. Então, para mim está sendo uma experiência muito, muito, muito incrível e linda. É muito emocionante, assim, tanto rememorar pra gente, né, toda a estrada, né, que foi construída e que a gente pisa hoje, quanto poder se debruçar sobre a história delas para nos alimentar e nos nutrir. Então é uma alegria poder e uma responsabilidade muito grande também. Durante esses encontros, né, de toda a construção do espetáculo, como foi definido quem faria a Ruth, quem faria a Leia, como é que foi? Eu acho que foi em relação a quem parecia mais com quem, assim, desde que quando a gente começou o projeto já estava definido quem seria, então acho que foi uma coisa mesmo de semelhança física, né, então foi isso, mas o mais desafiador foi ao longo dos ensaios você descobrir quem são elas no seu corpo, né, assim, a Ruth tem uma áurea mais reservada, mais fechada, introspectiva, até podemos dizer assim, um pouco como característica, não que ela tenha sido, mas assim, um pouco mais amargurada, então assim, o desafio foi realmente encontrar esse lugar, assim, sabe? Então, é isso. A Leia um pouco mais expansiva, bem-humorada, né? Então, acho que foi realmente o desafio encontrar durante, né, porque a gente mergulha em vários momentos da vida delas, né? Então, entender o que a gente também queria passar, e não mimetizar, mas também o que a gente queria contar a partir de cada fase da vida delas. Exatamente. Quem vier assistir não vai encontrar uma imitação de cada uma, mas a gente escolheu coisas que a gente coloca no nosso corpo, até porque é um filme, na verdade a peça é um ensaio de um filme, onde duas atrizes estão falando sobre elas, em algum momento elas fazem elas, então como é um ensaio, então há uma liberdade de ser e de também não ser, então que isso é muito legal também. E o que vocês foram descobrindo a partir do momento que foram consolidando a personagem dentro de vocês, que vocês não sabiam antes de ter contato com o projeto da peça, que acrescentou muito a vocês? Poxa, como foi bom descobrir isso sobre a vida e sobre a obra dessas duas atrizes? Acho que não que eu não soubesse, mas acho que eu encosto um pouco na dimensão de que elas tem muitos dilemas, muitas dores, elas fizeram muitas coisas, abriram muitos caminhos, assim, que a gente ainda vive hoje, apesar de ter caminhado muito, brutalmente. Então, ao mesmo tempo que acho que a gente avançou, encostou coisas que elas semearam lá atrás, né? A gente está encostando em algumas coisas. A gente ainda lida com dilemas e dificuldades e poucas oportunidades das quais elas também tiveram. Óbvio, com muita diferença agora, mas muito espaço para frente, mas também muito colada nelas. Assim. Porque elas puderam viver esses dois estágios, né? O estágio mais difícil,
em que as novelas não davam tanta oportunidade de vários personagens para os atores negros e pegaram também, já na terceira idade, né, como veteranos, essa expansão do audiovisual para os atores negros. Então, para elas deve ter sido muito compensadora, não sei se a peça chega a mostrar esse processo todo do envelhecimento delas, vendo que elas realmente abriram fronteiras, foram divisoras de águas, digamos assim, dessa história. E assim, eu acho que como o espetáculo, né, feito um trabalho de pesquisa, Sim. O que mais me deixou surpresa é que a gente realmente sabe das histórias, mas não sabe de tudo, né? Descobrir exatamente essas coisinhas, sabe, assim, que são muito íntimas de cada uma. E pensei, caramba, olha só, né, isso aconteceu. Então, tá em contato com essas curiosidades, né, que todo o trabalho de pesquisa na construção de um texto, quando se fala biograficamente de alguém, foram coisas que me deixaram feliz em saber mais um pouco. E vocês também têm um trabalho de audiovisual muito bacana, né? Vocês vêm de 2 novelas que deram uma repercussão também, projetando a imagem de vocês, e as pessoas elas fizeram isso em teatro também. Você teve Mania de Você, você teve Em Terra e Paixão, né? E contracenando, a gente estava falando do Tony Ramos ainda agora, né? Uma aula, né, de interpretação com o mestre Tony. Como é que foi para vocês essa experiência do audiovisual e agora estarem novamente no palco? Eu não faço teatro há 7 anos. 7 anos. Mas a minha formação é teatral, Sim. Então antes de ter ingressado na televisão, eu passei uma pequena vida fazendo teatro. Mas não vou esconder que 8 anos sem fazer teatro é bastante tempo, né? Vamos dizer que o audiovisual, eu fui trabalhando, fui emendando, graças a Deus, trabalhos, e isso, de alguma forma, me afastou dos palcos, né? Então, estar agora, para mim, novamente, depois de 8 anos, é como se eu não tivesse pisado nunca, né? Porque acaba sendo tudo novo. Mas para mim é como andar de bicicleta. A partir do momento que você entra, começa a ensaiar, você vê que tudo tá no seu corpo, né? Tem até uma frase na peça que fala que o corpo tem memória. Então isso fala muito sobre isso, né? Minha trajetória, então. Mas é isso, é tentar conciliar um trabalho, ou fazer intervalos de outra, porque realmente eu não tive. Sim. E esse ano realmente o espetáculo surgiu e eu tive muita vontade de poder estar junto, participar. E por incrível que pareça, esse ano eu vou estar conciliando, né? Uma novela com uma peça de teatro, a gente vai viajar ao Brasil, a gente vai para BH depois a gente vai para São Paulo, e eu vou estar num processo de filmagem de novela, assim, pela primeira vez. Quer dizer, vocês vão estar viajando com a peça também. Poxa, exatamente. Uma maratona. Então, exatamente. Então, eu já vi que não tem muita desculpa, assim, né? Sim. pra não fazer. Basta você juntar um projeto que toque seu coração no momento. Então, é isso. Vamos estar aí nessa empreitada. E depois dessa coisa do tempo, eu tive um pouquinho afastado, mas eu pelo menos, a minha opinião, a gente sente na televisão quem é do palco e quem nunca esteve no palco. A gente nota pela maneira de interpretar e tal. Eu estava conversando isso uma vez com o próprio Osmar Prado. Ele dizendo, mas tem vários... Não, sei, mas eu digo assim, o rádio, o teatro, né? Você vê, Lima Duarte, rádio, tudo, né? E vocês pegaram toda essa fase do teatro também, né? Então eu acho muito importante exemplos como o de vocês, mostrando, olha, todos os recursos de audiovisual são importantes, mas o teatro é o berço, é dali que você vai preencher a televisão, vai preencher o cinema, você vai diversificando, concorda? Sem dúvida, eu faço teatro há 20 anos, e aí, apesar de fazer cinema também, a novela é muito recente, né? Faz um ano que eu fiz, mas todo projeto, independente da linguagem, é sempre uma estreia, então não tem jeito, é sempre novo, é sempre, né, são encontros com o texto, com o personagem, com a forma, então é sempre uma estreia, mas sem dúvida para mim o teatro é no meu coração, né? Onde é o berço, e poder transitar, né? Isso acho que tem muito a ver com a peça também, com a possibilidade que essas atrizes tiveram, apesar de muito parcas, mas de poder transitar entre as linguagens. Isso é muito rico e é um desejo poder
fazer isso. E agora vocês estão pegando um período muito fértil do cinema, né? Você vê recentemente, Ainda Estou Aqui, toda essa repercussão. O filme agora com Wagner Moura também estourando no Festival de Cannes. Então, quer dizer, nunca o cinema brasileiro teve tão próspero, né? E para colher esses novos talentos que estão cada vez produzindo mais. Tem toda uma juventude, uma nova era aí, que eu acho que vai marcar muito o cinema. Sim, uma nova era e também uma gama de artistas que também calçaram o que fizeram, né? A pessoa também fala justamente disso, das duas atrizes que foram, né, laureadas, né, enfim, indicadas, na verdade, a prêmios importantes, né, como esses filmes estão podendo ter oportunidade de colher agora. Perfeito. Olha, queria desejar muito sucesso na trajetória de você, vai ser uma honra estar assistindo você aqui hoje. E espero que gostem. Obrigado, e sempre que quiserem, puderem, contem aqui com o espaço do Divã Cultural. Obrigada. Eu que agradeço, um beijo. Obrigada. E venham ver Ruth e Leia no Teatro Galso Gil.